Olá, sejam bem-vindos à página da Casa do Caminho. Meu nome é Tayana. Estou aqui para a gente estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, tá bom? Antes de mais nada, gostaria de reforçar a solicitação para que todos se comprometam, na maneira que puder, na divulgação das nossas campanhas, no auxílio financeiro, no auxílio presencial, da maneira que conseguir, porque a nossa casa está tendo uma demanda muito grande, uma solicitação muito grande da sociedade. Então, o leite está faltando, o arroz, o açúcar, muitos itens estão escassos e contamos, com a colaboração de todas as pessoas que tenham essa boa vontade e que queiram auxiliar em algum momento, alguma obra. A nossa casa está aguardando vocês, tá bom? Antes de iniciar o nosso estudo propriamente, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fazer uma prece para a gente conseguir se harmonizar e que tenhamos o melhor aproveitamento possível do estudo do dia de hoje. Querido e amado Mestre Jesus, muito obrigada. Seja conosco, nos protegendo, nos amparando, auxiliando que possamos levar sempre o nosso melhor e que possamos sempre praticar os teus ensinamentos. Seja com cada um dos nossos amigos trabalhadores da nossa casa, todos os trabalhadores, todas as pessoas de boa vontade que estão espalhadas por esse mundo, fazendo a diferença, contribuindo para que a melhoria nos alcance o quanto antes. Seja conosco hoje, agora e sempre, e que possamos agradecer a Maria de Nazaré, nossa mãe, a todos os nossos amigos espirituais do bem que nunca nos abandonam, nossos anjos da guarda, a Dr. Herman, nosso guia, nosso mentor espiritual tão querido, a Jesus e a Deus acima de tudo. E terminamos essa prece, iniciamos o estudo do dia de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje é o esquecimento do passado, tá bom? Tá lá no capítulo 5 do Evangelho, item 11. Caso vocês tenham, peguem, a gente consegue ir acompanhando, tá bom? Nos é explicado, nos é passado que Deus é fonte primeira de todas as coisas e que tudo que Deus faz, ele tem uma justificativa. Certos conceitos, eles às vezes nos causam estranheza pela utilidade ou pela forma com que nós vivemos. Sempre são questões muito particulares que vêm fazer com que a gente questione, as leis, questione a maneira como como nos é proporcionado a vida na Terra. Esse item, esquecimento do passado, ele aponta para obstáculos, para experiências que nós tivemos. Ele deve ser encarado como uma segunda oportunidade, uma segunda, uma terceira, uma quarta. Quantas reencarnações nós tivermos, nós teremos esse véu do esquecimento, porque a finalidade dele é com que a gente possa, dando início a uma nova encarnação, ter aquela encarnação como um ponto de partida para a gente se restabelecer. O nosso estudo ele vai ser pautado fundamentalmente nesse item 11. Então, por que nós esquecemos as nossas experiências anteriores? Vamos parar para pensar. Hoje nós estamos na nossa melhor encarnação. Nós estamos na nossa melhor versão. Nós estamos aqui hoje ainda muito deficientes, muito falhos, nós ainda nos deixamos levar pelas paixões humanas, nós ainda nos deixamos levar pela raiva, pelo orgulho, pela vaidade, por todas essas pedras no nosso sapato. Então, quando é lançado o véu do esquecimento, nós temos a oportunidade de darmos uma continuidade, porque a vida ela é a continuidade, mas sem essas amarguras, sem esses pesos, sem os estigmas, sem com que nossas faltas tragam para a gente culpa, tragam para a gente malefícios. Deus considerou conveniente lançar esse véu e isso já deveria nos bastar. Saber que isso é útil, saber que isso
isso está voltado para o nosso progresso, que isso é uma bênção. Isso já deveria nos bastar. Mas a doutrina espírita ela vem ainda detalhar mais, explicar mais por que isso nos acontece, né? Porque os questionamentos eles são muitos. Por exemplo, suponhamos que na outra encarnação eu tivesse muitos conhecimentos matemáticos e nessa encarnação eu sou uma negação em matemática. E eu não me recordo. Eu não me recordo de tudo que eu já aprendi. Eu já aprendi a falar anteriormente, a andar anteriormente, eu já aprendi uma profissão. E isso me é retirado? Não. Isso não é retirado. Isso apenas fica guardadinho, né? Para que seja acionado num momento útil, num momento relevante, né? Mas passando adiante, vamos esmiuçar um pouquinho mais. Esse espírito ele vai renascer. Frequentemente, ele vai renascer num núcleo familiar. Familiar não só da família, mas um núcleo conhecido. Para que ele possa, com aquelas pessoas que ele tem questões a se resolver, que ele possa se reestabelecer. Então, suponhamos que eu tenha renascido num núcleo familiar em que eu fui a assassina de um pai, de uma mãe, de um filho. A convivência seria uma convivência muito mais difícil. Né? Seria muito mais difícil para a nossa condição humana, rancorosa, raivosa, de cultivo de ódios e desentendimentos, essa superação. Então, a criança ela já tem que ter toda essa manifestação da transformação de um corpo que tem que voltar ao estado fetal, né? Tem que perder certas características, já tem que sofrer esse embotamento e para isso a sua consciência também recebe essa privação temporária dessas recordações. Né? Ela nasce, ela é recebida naquele núcleo, tem um sentimento de amor envolvido e tudo isso é para o bem, gente, para que aquela família ela tenha união, para que aquele amor que desperta cubra a multidão de problemas, cubra os erros, né? Então é interessante que nós pensemos dessa maneira e que é a maneira correta de se pensar. Sendo assim, os espíritos mostram para a gente que esse é uma das características, né, pela qual a gente tem esse esquecimento temporário, né, para que a gente possa ser reinserido naquela comunidade sem que a gente tenha dedos apontados ou que nós apontemos dedos, né, porque nós podemos ser os algozes ou as vítimas de alguma situação que vai nos causar outra dificuldade, né? Para que a gente conviva com aqueles seres. Então, a gente esquecendo isso tudo, esquecendo esse mal, esquecendo as desavenças, é dado um pontapé inicial novamente, né? E a gente não tem vergonha, porque por vezes nós somos os causadores das questões, né? Então, poderíamos nos sentir envergonhados perante aqueles que nos cercam e teria menos aproveitamento a nossa encarnação, né? Porque a gente se afastaria daquele núcleo que é necessário para o nosso adiantamento, que é necessário para que a gente consiga sanar as dívidas, para que a gente consiga restabelecer vínculos, para que a gente consiga desenvolver o amor, que é o elo verdadeiro que une os seres. Então essa é uma das razões para esse véu do esquecimento, para que a gente consiga superar essas adversidades. Outra coisa muito, muito interessante é que a gente não perde as nossas características individuais. Nós somos o que somos, exatamente como somos. Então, a gente está encarnado hoje assim, a gente vai desencarnar assim. Então, a cada existência, a cada novo ponto de partida, não interessa a gente saber se nós fomos reis, escravos, padeiros, se a gente serviu o exército, não interessa isso. O que interessa é que a partir de agora a gente vai começar a nos trabalhar com mais conhecimento, com mais informações, já com outro olhar, né? Porque dentro da nossa consciência
quando a gente vai adquirindo experiência, o tempo vai passando, a gente já sabe, né, que aquela vozinha lá dentro diz pra gente onde estão as nossas falhas, quais são as nossas dificuldades. A gente já consegue visualizar isso tudo. Então, se a gente concentrar a nossa atenção nisso, a gente consegue corrigir as nossas falhas. A gente vê que quando a gente toma boas resoluções, quando a gente já tem uma característica sedimentada, uma característica firme na gente, a gente não cai nessas pegadinhas da vida, né? Porque a gente já sabe o que é o bem e o que é o mal. Então as más tentações, as influenciações, elas não chegam até nós quando a gente já conquista essa melhoria. Então nós não seremos, vou desencarnar e aí eu chego no plano espiritual e ganho um parzinho de asas. Não, nós somos o que somos e quando a gente reencarna, a única finalidade é progresso. É para que a gente se ponha sob a lei de Deus para novas experiências e para que essas experiências nos engrandeçam e que a gente consiga superar as nossas dificuldades e passemos pela prova. Essa é a finalidade. Então é sobre isso que a gente tem que se concentrar, no nosso progresso, na nossa melhoria. Não ficar buscando artifícios de saber o que fomos anteriormente, né? Se tínhamos títulos, cargos, postos, se tínhamos um sobrenome diferente, se fizemos parte de alguma família especial. Isso não volta. O que interessa é o hoje. É o que nós temos de conhecimento agora. É o que nós possuímos de ferramentas agora para a nossa caminhada daqui para diante, né? E essa vozinha, que é a lei de Deus gravada na nossa consciência, ela já nos mostra isso. Então, da mesma maneira, né, somente após o desencarne a gente recobra, né, totalmente ou parcialmente o que nos é permitido saber, mas isso já é determinado, né? Com o desencarne nós já temos um vislumbre que nós não temos encarnados. Por vezes, durante o sono corporal, a gente consegue ter certa liberdade. Isso é muito interessante, né? A consciência, ela se expande, né? A gente tem essa liberdade. Mesmo encarnado, nós temos esse acesso. Então, por vezes, a gente consegue saber de certas informações, reencontrar certas pessoas, nos corrigirmos ou termos contato com alguma situação de alguma encarnação, né? E a lembrança, ela tá lá, né? Essas lembranças, elas estão lá, esses conhecimentos, eles estão lá. Porém, durante a vida exterior, durante a vida de relação, durante a vida desperta, normalmente a gente não tem acesso a isso. Por vezes, algumas vocações, algumas características, elas são muito fortes. E aí sim, a gente parece que já sabe fazer aquilo, ou aquilo é uma coisa natural, né? E a gente nota que isso já é uma característica nossa de muito tempo, que a gente não aprendeu agora, né? Isso acontece, a gente vê muitos fenômenos, crianças muito novas, geniais na parte da música, geniais em algumas outras questões matemáticas ou científicas, e nós mesmos que não somos geniais sabemos que temos características que já nos acompanham há muito tempo, e isso é uma prova de que temos essa experiência, né? Uma coisa também muito interessante, né? Por que esse véu lançado? Por que a gente recebe essa bênção do esquecimento? Porque seria uma vida muito penosa se nós não tivéssemos esse esquecimento. Seria uma vida muito, muito cruel, talvez, porque imaginem, as relações sociais, elas já são muito duras. Nós, hoje em dia, já nos temos atribulações com situações muito pequenas, né? O trânsito, o sinal abre, as pessoas já ficam enlouquecidas na buzina. As pessoas com a pandemia em casa já tiveram tantos atritos, famílias se desentenderam por conta de política, por exemplo. Então, imaginemos que se a gente tivesse acesso a tanta informação, né?
e nós tivéssemos dentro do nosso lar pessoas que nos fizeram mal ou que nós fizemos mal. Nós não conseguiríamos, nós não teríamos, não sabidamente, nós sabemos que nós não temos esse desenvolvimento, essa força, né, esse amor maior para que nós possamos permanecer perto dessas pessoas. Então, as relações sociais seriam dificílimas, né? A força para que a gente conseguisse superar seria muito maior, né? Então, reflitam sobre isso, como é importante esse véu do esquecimento, né? Não busquem artifícios para descobrir o que foi, o que deixou de ser, né? Até porque só a Deus cabe, né, permitir que nós tenhamos acesso a essas informações, caso seja útil, né? Lembrem, é tudo feito com a utilidade, né? Se Deus fez é porque tem uma finalidade útil. Então é muito interessante que a gente reflita sobre isso, né? Que nós consigamos renovar as nossas forças, né? Nesse ponto de partida, né? Cada um na sua etapa, com a idade que tiver, né? Com os percalços que já tenham tido nessa encarnação, que a gente consiga não complicar mais, né? O que nós já temos de resgate para passar, o que nós temos já de provas para passar, né? Se nós já temos peso, a cruz já está pesada, que a gente não aumente isso. Porque se a gente está aqui hoje estudando, dedicando o nosso tempo a tentar melhorar um pouquinho o que nós somos, isso já é o caminho, isso já é a melhoria. Isso já é o fortalecimento para que nós possamos seguir adiante da melhor maneira possível e que o nosso próximo seja cada vez mais próximo e que a gente saia da parte teórica e consiga praticar isso, né? Por vezes, dentro do nosso próprio lar, existem pessoas que não nos querem bem ou que não quiseram bem e em algum momento isso aparece. E dói, não dói? É difícil, não é? Imaginem se nós não tivéssemos os laços familiares. Se esses laços não existissem, a gente talvez simplesmente virasse as costas e fosse. E essa necessidade de permanecer juntos para que essa dívida acabe, ela se perdesse nessa encarnação. Então, primeiramente, Deus é bom e justo e tudo que faz é útil. Então, o véu do esquecimento é necessário, é uma bondade, é uma caridade, é uma misericórdia de Deus na nossa vida. Que possamos seguir adiante, seguindo esse preceito, que é necessário, ok? Essa imagem, para terminar, é sobre isso. O esquecimento do passado, né? Não nos é retirado. A nossa história ela não é apagada, né? As nossas reencarnações não são apagadas. São temporariamente arquivadas para que nós possamos reiniciar, termos uma nova oportunidade. Então, meus irmãos, fiquem com Deus, se protejam, se amparem, sustentem-se uns aos outros, para que juntos tenhamos mais força para caminharmos e seguirmos adiante, com o auxílio de Deus, claro. Vou fazer a prece final, que todos estejam bem, desejo a vocês uma semana de paz e muita proteção. Querido e amado Mestre Jesus, agradecidos estamos pelo estudo da tarde de hoje. Seja conosco na nossa semana, nos protegendo, nos amparando, nos livrando de todo mal provindo do interior e do exterior. Proteja cada um, Senhor, nas suas dificuldades. Fortaleça cada um nas suas dificuldades, físicas ou mentais. Proteja a nossa sociedade, proteja o nosso planeta, Senhor. Seja conosco, tenha piedade de nós. Que seja sempre em nome de todos os nossos amigos espirituais do bem, sempre em nome de todos eles, que nunca nos desamparam. E em nome de Deus, acima de tudo, que terminamos essa prece e o estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.
Muito obrigada e até o próximo estudo.